Vamos ver o resumo do nosso trimestre, com as figuras ilustrativas que nós fizemos aí de cada lição. Então você vê aí na primeira lição, Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Nós vimos aí, promulgação da lei, nós vimos aí os códigos, vimos o conserto e vimos o sacrifício. Na lição número 2 nós vimos aí o padrão da lei moral, vimos aí as tábuas da lei, vimos aí os 10 mandamentos, vimos aí a questão dos preceitos da lei e vimos a lei e a graça. Na lição número 3 nós vimos não terás outros deuses. Na parte 1 nós vimos a autoridade da lei. Na parte 2 nós vimos o primeiro mandamento. Na parte 3 nós vimos exegese do primeiro mandamento. Na parte 4 nós vimos o monoteísmo. Na lição número 4 nós vimos não farás imagens de esculturas. Na parte 1 nós vimos a proibição à idolatria. Na parte 2 nós vimos ameaças e promessas. Na parte 3 nós vimos o culto verdadeiro. Na parte 4 nós vimos as imagens e o catolicismo romano. Na lição número 5 nós vimos não tomarás o nome do Senhor em vão. Então na parte 1 nós vimos aí o nome divino. Na parte 2 nós vimos o nome que se tornou inefável. Na parte 3 nós vimos tomar o nome de Deus em vão. Na parte 4 nós vimos o Senhor Jesus proibiu o juramento. Na lição número 6 nós vimos santificarás o sábado. Na parte 1 nós vimos o sábado da criação. Na parte 2 nós vimos o sábado institucional. Na parte 3 nós vimos o sábado legal. E na parte 4 nós vimos um preceito cerimonial. Também nessa lição tinha a parte número 5, o Senhor do sábado. Na lição número 7 nós vimos honrarás pai e mãe. Na parte 1, o quinto mandamento. Na parte 2, obediência. Na parte 3, sustento. E na parte 4, entre a lei e a graça. Na lição de número 8, nós vimos não matarás. Na parte 1, nós vimos o sexto mandamento. Na parte 2, importância. Na parte 3, procedimento jurídico. Na parte 4, punição. A lição número 9, não adulterarás. Na parte 1, o sétimo mandamento. Na parte 2, infidelidade. Na parte número 3, outros pecados sexuais. Na parte número 4, o ensino de Jesus. Na lição número 10, nós vimos aí, não furtarás. Na parte número 1, o oitavo mandamento. Na parte número 2, legislação mosaica sobre o furto. Na parte 3, sobre os danos materiais. E na parte número 4, o trabalho. Na lição número 11, nós vimos, não darás falso testemunho. Na parte 1, o nono mandamento. Na parte 2, o processo. Na parte 3, a verdade. Na parte 4, o cuidado com a mentira. Na lição número 12, nós vimos aí, não cobiçarás. Na parte 1, o 10º mandamento. Na parte 2, a cobiça. Na parte 3, a vinha de Nabote. E agora na lição 13, nós vimos aí a igreja e a lei de Deus. Na parte 1, o que significa cumprir a lei? Na parte 2, o Senhor Jesus viveu a lei. Na parte 3, a lei não pode ser revogada. Na parte 4, a lei e o Evangelho. Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição 13, a igreja e a lei de Deus. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2015, CPAD para adultos. O tema, os 10 mandamentos. Valores imutáveis para uma sociedade em constante mudança. Comentários do pastor Ezequias Soares. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos o questionário só com as respostas verdadeiras e as frases já completas. Em nosso site e em outros sites também você encontra o questionário com as perguntas para serem respondidas e as frases
estão com espaços vazios. Então aqui tudo resolvido já. Vamos ver então as respostas. Texto áureo, primeira pergunta para completar. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3,31. Dentro da verdade prática, segunda pergunta para completar. O Senhor Jesus definiu de maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Dentro agora da primeira parte, o que significa cumprir a lei? Pergunta número 3. O que significa cumprir a lei? Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. O verbo grego para cumprir é plerou e significa cumprir, completar, encher. Devemos recordar o sentido de Torá, estudado na lição 1, como instrução revelada no Sinai. Ao longo do trimestre, vimos os aspectos teológico e ético do Decálogo. O Antigo Testamento contém instrução e doutrina sobre Deus, o mundo e a salvação, mas sua revelação é parcial. A manifestação do Filho de Deus tornou explícito o que antes estava implícito, e assim o Senhor completou a revelação. Pergunta número 4. Como se deu o cumprimento das profecias? Jesus iniciou seu ministério terreno dizendo: o tempo está cumprido. Diversas vezes encontramos no Novo Testamento a declaração como: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, ou fraseologia similar, principalmente no Evangelho de Mateus, como em Mateus 1,22, 2,17, 19, 4,14, dentre outras citações. As profecias se cumpriram em Cristo. Pergunta número 5. Qual o centro das Escrituras? A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo na história da redenção. O Espírito Santo conduziu a revelação na vida do povo israelita de tal maneira que os apóstolos puderam observar cada pormenor na vida e no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A ideia cristológica está completamente embutida na lei e nos profetas. Todo o pensamento bíblico gira em torno de Jesus. Todo o Antigo Testamento converge para o Senhor Jesus. Ele mesmo reconhecia isso. Parte 2. O Senhor Jesus viveu a lei. Pergunta número 6. Como os preceitos cerimoniais foram cumpridos? O Senhor Jesus cumpriu o sistema cerimonial da lei na sua morte. As instituições de Israel em suas festas, os holocaustos e os diversos tipos de sacrifícios da lei de Moisés eram tipos e figuras que se cumpriram em Cristo. Assim as cerimônias cessaram, mas o significado foi confirmado. Pergunta número 7. Quem agora deve continuar a praticar os preceitos civis? Lutero dizia que a função civil da lei ainda continua para manter a ordem e o bem-estar da sociedade. Com a morte de Jesus, ele transferiu os privilégios de Israel para a igreja. Jesus disse às autoridades judaicas que o reino de Deus vos será tirado e será dada uma nação que dê os seus frutos. Com isso, Israel deixou de ser um estado teocrático. A igreja é a plataforma de Deus na terra para anunciar a verdade. Pergunta número 8. Qual a representação dos preceitos morais no Novo Testamento? Os 10 mandamentos são representados pelos 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, toda a lei e os profetas nisso se resumem. Trata-se de uma combinação de 2 passagens da lei. São preceitos que foram resgatados na nova aliança e adaptados à graça, de modo que a igreja segue a lei de Cristo, a lei do amor, e não o sistema mosaico. O Senhor Jesus cumpriu todos esses mandamentos durante a sua vida terrena. Parte número 3. A lei não pode ser revogada. Pergunta número 9. Como Jesus revelou seu pensamento sobre a lei? Talvez o discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças tivesse deixado dúvida sobre a posição de Cristo a respeito da lei e dos profetas. Ele não era um reacionário, nasceu conforme a lei e viveu de acordo com a lei. Jesus falou de maneira direta que não veio revogar a lei nem os profetas, mas veio para os cumprir. Pergunta número 10. O que significa até que o céu e a terra passem? Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. O J é a menor letra do alfabeto hebraico, ocupa metade da linha na escrita. É a 10ª letra e se chama Yod.
O til é um sinal diacrítico para distinguir uma letra da outra. Nenhuma parte da lei passará, nenhuma letra ou parte dela ficará em desuso, até que tudo se cumpra. Pergunta número 11. Será que existe diferença de importância entre os mandamentos? O que quer dizer menor mandamento? Complete. Há muita discussão sobre esta questão. Uns acham que Jesus se referia ao jota e ao til, outros aos preceitos cerimoniais. Havia longos debates entre os rabinos na época sobre os mandamentos mais leves e mais pesados. Eles consideravam o mandamento leve não tomar a mãe com os filhotes num ninho. Parece existir, sim, na lei, mandamento de maior ou menor significância. Porém, não é disso que Jesus está falando aqui, pois o enfoque é sobre o anular a autoridade da lei e ensinar que ela pode ser ignorada. O verbo grego elio, cuja ideia básica é desatar, desamarrar, soltar, empregado mais adiante para anular. Agora dentro da parte número 4, a lei e o evangelho. Pergunta número 12. Qual o papel da lei? Ninguém é justificado pelas obras da lei. A função dela não é salvar, mas nos conduzir a Cristo. Ela veio para revelar e condenar o pecado. Deve o cristão anular a lei? A resposta paulina é: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A fé cristã não é antinomianista, do grego anti, contra, nomos, lei. Isso diz respeito aos que erroneamente pregavam que a graça dispensa a obediência. O apóstolo refutou tal ideia a vida inteira. Pergunta número 13. Jesus e Moisés estão do mesmo lado? O termo lei na língua hebraica é Torá, e isso já foi estudado na lição 1. Ali aprendemos também que esta palavra vem de um verbo que significa instruir, ensinar. A palavra lei, às vezes, refere-se às escrituras sagradas. Esse parece ser o sentido aqui, pois o apóstolo Paulo estava falando do Antigo Testamento. A possibilidade de uma aplicação ao Pentateuco não é descartada. Nesse caso, pois, a frase antes estabelecemos a lei não significa servidão ao sistema mosaico, mas que a fé confirma a lei, visto que o Evangelho justifica aqueles a quem a lei condena. Pergunta número 14. Por que exercer a justiça dos fariseus? Jesus não está desafiando seus discípulos a seguirem os escrúpulos legalistas dos escribas e fariseus. Jesus afirma: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus ensina que a vida no Espírito requer comunhão com Deus de maneira abundante e profunda, e assim sendo, nenhum dos rabis a experimentou. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 15, para completar. Encerramos o trimestre conscientes de que Jesus não revogou a lei, mas a cumpriu. Aprendemos também que não há discrepância entre Jesus e Moisés e que a lei permanece até a consumação dos séculos, pois a fé cristã não é antinomianista e muitos preceitos do sistema mosaico reaparecem no Novo Testamento, mas adaptados à graça, pois fomos libertos da lei. Glória a Deus, aleluia.